Boa noite, pessoal. Sejam vocês todos muito bem-vindos. A gente começa mais um Se Persista da semanal, né? Geralmente a gente aparece aqui às segundas-feiras e hoje não está sendo diferente. Então a gente começa essa nossa reflexão. Sejam todos vocês muitíssimo bem-vindos, tá bom? Bom, a gente começou um pouco mais tarde, mas num horário bom ainda, né? Ninguém está dormindo ainda. Pessoal, hoje eu gostaria de conversar com vocês sobre a diferença entre ser flexível e ser mole. São coisas absolutamente diferentes. E eu gostaria de tratar com você a respeito desse caso, ou dessa distinção que por vezes a gente não sabe fazer. Às vezes na vida a gente é muito 8 ou 80, você é muito inflexível. Então ou você abandona o barco, ou você entra no barco e só faz aquela viagem com aquele trajeto. Você estabelece um plano de travessia e segue nesse plano e entende que você precisa seguir esse plano para que você alcance o outro lado, para que você alcance bom êxito. Essa é a ideia. Então você só tem uma visão binária da vida, uma visão dialética de bem e mal, de feito ou não feito. E você começa então a ter que decidir durante o caminho como prosseguir. Só que você não aprendeu a ser flexível. Você confunde ser flexível com ser mole. Acho que você conseguiu já começar a entender aonde eu quero chegar. Por vezes, o que você faz é o seguinte: eu estou estudando para um concurso público, por exemplo, eu quero ser aprovado no concurso da magistratura, então eu traço um planejamento e esse planejamento implicará a aprovação em um ano. Só que a aprovação não vem em um ano, e talvez ela não venha com 2, e talvez ela venha com 3 anos, por exemplo, que é absolutamente normal. E o sujeito, ele larga o estudo porque as coisas não saíram como planejado. E durante aquele ano em que ele se propôs a estudar, várias coisas aconteceram e então ele decidiu parar de estudar. Porque para ele ou serve o estudo daquela forma, ou ele não vai estudar. Ou ele tem 40 horas por semana para estudar, ou ele não vai estudar. Ou ele vai ter tudo favorável, o livro atualizado, as aulas compradas, ou ele não vai estudar. Porque de fato ele não aprendeu a ser flexível. O que eu quero dizer para você, e aonde eu quero chegar, é que as circunstâncias vão mudar ao longo do trajeto. O professor Clóvis de Barros diz muito isso. Entre a promessa e o cumprimento da promessa, o mundo é outro. Quando você se propõe a fazer uma coisa, a sua vida é uma. Quando você começa a executar aquilo que você se propôs a fazer, a sua vida é outra. Então, a sua promessa era baseada em uma vida que você tinha. Mas o cumprimento da sua promessa é baseado em uma vida que você tem.
E a vida que você tem é diferente da vida que você pensou que teria quando fez a promessa. Então, quando você estabeleceu o seu plano para aprovação na magistratura, no Ministério Público, na Defensoria Pública, no cargo de delegado de polícia, de analista, etc., você estabeleceu um plano com base em uma realidade. E ainda que se tratasse do plano de 1 ano ou de 2 anos, você estabeleceu com base na realidade que você pensou que teria. Mas inevitavelmente a realidade é diferente da que a gente imaginou. Por quê? Porque no meio do caminho surge uma proposta de emprego. Porque você é funcionário público e aí você teve que assumir uma função a pedido do seu chefe. Porque no meio do caminho o sujeito ficou desempregado. Porque no meio do caminho a mulher dele ficou grávida. Porque no meio do caminho aquele relacionamento de 5 anos que era super estável chegou ao fim. Porque no meio do caminho um parente ficou enfermo e você teve que passar a cuidar desse parente. Então no meio do caminho a sua realidade passou a ser uma realidade muito diferente da que você esperava ter. E isso fez com que tudo passasse a ser diferente na vida em relação às circunstâncias. E se você não aprende a ser flexível, então você estabeleceu um plano. E o seu plano era para estudar 8 horas por dia, 40 horas por semana. E você só conseguiu estudar 20 nessa semana e 20 na semana que vem. E nos próximos 2 meses você só poderá estudar 20 horas por dia. O sujeito larga. Ele abandona. Ele desiste. Porque ele não aprendeu a ser flexível. Para ele, essa flexibilidade é sinal de fraqueza. Então ele abandona o barco. Mas não é um sinal de fraqueza. De fato, o que acontece no meio do caminho é o que sempre acontece no meio do caminho. As circunstâncias mudam. Eu gosto quando a pessoa diz assim: o sujeito, por vezes, de tanto sofrer, pensa que é o eleito da dor. Mas não é. Não é. Às vezes você sofre mesmo. Às vezes você sofre muito. Mas não é o eleito da dor. Não é que sempre que você estabelece um plano, a vida muda, as coisas ficam mais difíceis. Não, é porque sempre a vida muda. E quando você estabeleceu um plano, a sua vida era uma. Então você estabeleceu um plano perfeito segundo você vivia ou pensava que viveria agora. Mas entre o estabelecimento do seu plano e a sua execução, a vida mudou. Por quê? Porque ela sempre muda. Porque ela sempre muda. Então, eu gostaria de trazer uma reflexão voltada para você, que não está vivendo a vida que você imaginou que viveria. Que nesse momento parece que está na prorrogação do segundo tempo. Você que achou que teria vencido esse jogo a essa altura, mas que agora entrou na prorrogação e não sabe quanto tempo de prorrogação. Você que parece que estacionou e está vendo a vida mudar, mas a sua vida não muda. A mensagem é voltada para você que percebeu que a única coisa que se mantém no seu plano é o seu objetivo e não a forma de alcançá-lo. Porque você estabeleceu formas
prazos, métodos, e não aconteceu. E você repensou em fórmulas, prazos, métodos, e continua não acontecendo, e você perdeu até a segurança. O que eu quero te dizer é que isso é absolutamente normal, corriqueiro. Posso dizer que isso é a regra. A regra é que a realidade não seja igual à expectativa que tínhamos da realidade. E vai ser sempre assim. E vai ser sempre assim. E vai ser sempre assim. Você que está começando a estudar, faça da seguinte forma: tenha um objetivo, tenha um plano, mas não condicione a sua felicidade ao fator tempo. As regras do jogo podem mudar, alguém disse isso aqui e é um fato, mas o jogo vai ter que prosseguir. Então o sujeito está estudando para um concurso e talvez a forma de ingresso seja diferente, mas haverá uma forma de ingresso. E a nossa esperança é que as mudanças sejam positivas, mas elas virão. O seu filho, se decidir ser juiz, promotor, defensor, delegado, ele experimentará uma realidade diferente da realidade que você enfrenta. Ou você não acha que os concursos que ocorriam há 20 anos atrás eram muito diferentes dos concursos de hoje? Desde 40 anos atrás. Ou 30 anos atrás. A regra é a mudança. E a nossa capacidade de nos adaptarmos à mudança mostra força e não fraqueza. Flexibilidade é uma característica própria de quem tem resiliência, de quem tem um objetivo muito claro e de alguém que é capaz de se adaptar às exigências da vida que ele nem pensava que existiriam ao longo do caminho. E essa adaptação fez com que esse sujeito também crescesse. Você não sabe, mas tudo isso que você tem experimentado tem formado um sujeito melhor, uma pessoa melhor, uma pessoa mais preparada para a vida, uma pessoa que é capaz de se colocar no lugar do outro, uma pessoa com maior empatia, uma pessoa mais preocupada com o ser humano, capaz de entender a dor do outro porque sofreu, porque sofre, uma pessoa mais humilde, porque não acha que sabe mais do que os outros, então é capaz de praticar o que Rubem Alves chama de escutatória. Então todas essas boas características têm sido forjadas em você. E você não vai usar essas características apenas no concurso público. Você vai usar essas características na vida profissional, prática, na vida pessoal. Você, como ser humano, depois dessa maratona, dessa prova de longa distância, desse desafio de vida, vai ser uma pessoa muito melhor do que a pessoa que você é hoje. E já tem sido. Eu tenho certeza que hoje você é uma pessoa muito melhor do que a pessoa que você era há um ano. Então, a mensagem que eu quero deixar para você nessa noite é: seja
capaz de se adaptar às mudanças que virão. Podem ser mudanças nas regras do jogo, podem ser mudanças nas regras do seu jogo, da sua vida, nas mudanças das circunstâncias. Seja capaz de se adaptar a todas elas. Seja flexível. Você não sabe, mas é um enorme privilégio você estar vivo. Você estar aqui. Você ter onde dormir e por que lutar e por quem lutar. Você não sabe, mas é um privilégio. Você ter um objetivo, um sonho para chamar de seu, um desejo que ninguém explica, nem você explica e nem precisa de explicação. E esse privilégio tem trazido vida à sua vida. E é disso que você precisa, de vida. Muito provavelmente, você poderia parar, poderia se acomodar, mas aí não seria você. Então, eu quero deixar esse recado para você. Seja flexível. Muitíssimo obrigado. Quero ver se eu volto amanhã para a gente conversar de novo. E eu quero agradecer a sua presença aqui. Ok? Um grande abraço, um beijo para todo mundo aí. Uma ótima noite. E até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.